Olá, meus queridos amigos. Mais um abençoado dia que estamos aqui contemplando, meditando os ensinamentos de Sri Ramakrishna Paramahansa através da leitura do Sri Ramakrishna Katanita, obra de Mahendranath Gupta, que nos traz, não é, as conversas com Sri Ramakrishna, as exposições de Sri Ramakrishna para os devotos entre os anos de 1882 e 1886. Não é? Estamos aqui na continuidade da primeira sessão do primeiro volume. Não é? No último vídeo, terminávamos com uma canção cantada por Naren, o jovem Swami Vivekananda. E Sri Ramakrishna estava num estado de êxtase em virtude da letra que evocava nele a contemplação do Supremo. E o discípulo M, nos trazia o impacto daquela bem-aventurada cena, o cântico maravilhoso e o efeito espiritual de Sri Ramakrishna. E hoje continuamos daqui, não é? Começamos com uma citação do Bhagavad Gita, que diz: e tendo obtido isso, ele pensa que não há ganho maior do que aquele estabelecido nele. Ele não é abalado, nem mesmo pela mais profunda aflição. Bhagavad Gita, capítulo 6, versículo 22. Ou seja, tendo obtido, não é, o conhecimento de Deus, o que mais pode abalar alguém? Não é? Muito bem, iniciamos aqui então o capítulo 9 desta primeira sessão. O subtítulo é A Quarta Visita de Mahendranath Gupta a Sri Ramakrishna. A alegria e diversão com Naren, Bhavanath e outros. No dia seguinte, 6 de março, carinhosa lembrança para mim, dia do meu aniversário, também é feriado, mas não pelo meu aniversário. Diz aqui que também é feriado porque era nesses dias que ficava mais fácil pro Mahendranath Gupta, o discípulo M, ir até a visitação de Sri Ramakrishna, porque era um dia que ele estava trabalhando, ele podia se ausentar para ir lá. E outras pessoas também aproveitavam da mesma forma. Né? M voltou às 3 horas da tarde. Sri Ramakrishna está sentado na cama menor do seu quarto. Uma esteira é estendida no chão, na qual Narendra, Bhavanath e outros 2 devotos estão sentados. Alguns são jovens, de 19 ou 20 anos. Um sorriso brinca no rosto de Thakur, enquanto ele conversava alegremente com os devotos. Então aqui, essa característica, né? Muitos dos devotos de Sri Ramakrishna eram esses jovens que estavam assim na universidade, envolvidos com o movimento político, né? Essa coisa da questão do movimento estudantil, né? Na Índia, muito voltada para essas questões da independência, né? Luta contra o colonialismo e várias ideias, dentre as quais, né, o Naren, que vai ser o Swami Vivekananda no futuro, é um desses jovens. Muitos dos discípulos, né, que vão se tornar depois os grandes monges do movimento de Sri Ramakrishna eram jovens e estavam ali reunidos com ele num paradoxo, porque ao mesmo tempo a mente deles estava totalmente voltada para um aspecto mais racionalista, para um aspecto mais nacionalista, mais, né, positivista, tem certo sentido, e ainda assim eles se sentiam profundamente atraídos por aquele Brahmane, simples Brahmane de aldeia, que falava sobre coisas absolutamente devocionais, mas tocava a todos eles pela profundidade do que dizia. Né? Ao ver M entrar na sala, Thakur ri alto e diz aos devotos: olha, ele está aqui de novo. Todos eles se juntam a ele na risada. M entra e saúda Sri Ramakrishna, prostrando-se no chão, e então se senta. Ele anteriormente saudou Thakur com as mãos postas, à maneira das pessoas educadas da Inglaterra. Mas hoje ele aprendeu a saudar deitando de bruços diante dele. Ao se sentar, Sri Ramakrishna conta a Narendra e aos outros discípulos o que o fez rir. Ele diz: escute, um pouco de ópio
foi dado a um pavão às 4 horas da tarde. No dia seguinte, o mesmo pavão chegou pontualmente às 4 da tarde. Ele havia se tornado um viciado em ópio. Então veio ao mesmo tempo para outra dose. Todos riem. E isso aqui é aquela característica que eu já disse aqui em outras oportunidades. O espírito do Catanita é isso, né? Um clima constante de muita amizade, de muita abertura, de felicidade, na qual existem risos, cânticos, conversas animadas entre pessoas que estão muito à vontade ali, não é? M pensa consigo mesmo. Ele está certo. Volto para casa, mas minha mente dia e noite está fixa nele, pensando: quando verei? Quando devo vê-lo? E como se alguém tivesse me puxado para cá. Não posso ir a nenhum outro lugar, mesmo que eu queira. Eu tenho que vir para cá. Que interessante. Primeiro isso, né? Sri Ramakrishna olha M e brinca com todos a respeito daquele sujeito tão diferente. Um sujeito mais sério, mais velho do que os outros. Não que ele fosse velho, tinha por volta de 20 e poucos anos de idade, mas era um outro tempo, né? Uma pessoa que tinha 50 anos era um ancião, né? Então, ele era um chefe de família, tudo mais, casado, com filhos, criado à moda inglesa, e estava ali formalmente colocado, mas ele não deixava de ir. E Sri Ramakrishna notava M como um excepcional exemplar dentro ali dos seus discípulos, como aquele que desempenharia essa função incrível. E brinca com ele, dizendo: ah, ele voltou, veja. Esse inglês, digamos assim, está aqui novamente. E faz essa brincadeira, não é? Do pavão. Ou seja, o pavão que consumiu o ópio ficou viciado no ópio em volta, assim como Mahendranath, não é? Pavão, esse indivíduo, né? Ocidental, britânico, civilizado no Ocidente, recebeu esta divina droga e está totalmente tomado por ela, totalmente viciado por ela. E ele confirma isso. Ele sai dos encontros com Sri Ramakrishna e continua a pensar nele. Não é? Muitos devotos têm essa experiência. Vão dormir e sonham constantemente cânticos e imagens do Mestre. E quando acordam, vão logo encontrar com ele. E diz isso, né? Que o próprio M está narrando isso. Ele chega para se encontrar com Sri Ramakrishna. Das vezes anteriores, ele o saudou à maneira inglesa, postando as mãos e o cumprimentando. Agora, ele, como um devoto, agora já é uma transformação. Ele deita como uma vara ao chão e se coloca em prostração profunda diante do seu guru. Ainda que não tenha recebido uma iniciação, é a 4ª visita apenas. Mas o seu estado de espírito já está indo nessa direção. E isso é colocado aqui gradativamente, não é? Enquanto o M pensa nisso, nessa brincadeira de Sri Ramakrishna, enquanto isso é verdadeiro, a respeito do pavão que, né, recebeu ópio, Thakur se diverte com os rapazes como se tivesse a idade deles. Risadas começam a encher a sala, tornando um centro de alegria. Novamente, eu já falei sobre isso, né? É o que nos falta, por exemplo, no registro do Evangelho. Com toda certeza, o Senhor Jesus também estava lá, com seus amigos discípulos. Mas nós não temos essa impressão, nós não temos esse registro, porque a mensagem do Evangelho, feita décadas depois, com um objetivo teológico, ela se centra mais no fundo de uma mensagem. Aqui nós temos essa oportunidade, né, de estarmos na intimidade, assim, nos bastidores, digamos, não é? M fica sem palavras ao olhar para esse personagem único. Ele diz a si mesmo: esta é a mesma pessoa que vi ontem em Samadhi, absorto em felicidade de amor divino que nunca vi antes? Esse é o mesmo homem se comportando como uma pessoa comum hoje? É ele quem me repreendeu em minha primeira visita, ensinando-me que Deus com forma e Deus sem forma são ambos verdadeiros? Ele não me disse que só Deus é real e tudo mais do mundo é transitório? Ele não me aconselhou a viver no mundo como uma criada, né, que pensa na casa, né? Sabe que cuida das coisas do patrão, mas pensa na casa. Lembra dessa história? Né? Diz Sri Ramakrishna, como um homem deve se comportar no mundo. Lembra daquela empregada que trabalha na casa dos patrões na cidade grande, mas a sua cabeça, a sua mente está lá na sua casa do interior. Ela cuida dos filhos do patrão, mas ela sabe que não são dela.
Ela os trata com muito amor. Cuida da casa como se fosse dela, mas não é dela. Assim também o homem, não é, que busca Deus, deve lidar com as responsabilidades do mundo com muito empenho, com muito interesse, mas sabendo no seu íntimo que a sua verdadeira morada é em outro lugar. O que Mahendranath Gupta está nos dizendo aqui? Justamente isso, que Sri Ramakrishna, ao mesmo tempo que é esse portal para o mais profundo, ao mesmo tempo um homem que está ali conversando com seus contemporâneos como um igual. E isso maravilha, incrivelmente. Como pode ser mesmo que ouve um cântico divino e entra num estado de samadhi e ao mesmo tempo está brincando e contando piadas com jovens aqui? Não é? É um maravilhamento e uma perplexidade. Muito porque, geralmente, nós entramos em contato com uma literatura sagrada com essa formalidade tremenda, qual eu falava aqui sobre o Evangelho, né? Jesus nunca sorri. Ele está falando sobre bem-aventurados, aqueles... Ou seja, o tom da coisa é sempre este. Aqui, Mahendranath Gupta está vendo as duas coisas. O extraordinário da mensagem de uma encarnação divina, ao mesmo tempo que está vendo um homem se comportar como um garoto no meio de garotos. Né? Ele está ao mesmo tempo perplexo e ao mesmo tempo maravilhado. Né? Thakur Sri Ramakrishna está se divertindo muito e olha para Amy de vez em quando. Quando ele vê Amy sentada em silêncio, dirigindo-se para Ranlal, ele diz: Veja, ele é um pouco mais velho, portanto um tanto sério. Essas pessoas estão rindo e se divertindo, mas ele fica quieto. Amy tinha então cerca de 27 anos. Veja, Thakur considera justamente isso, né? E o quanto os introspectivos do mundo podem se identificar aqui, não é? Estamos numa festa, estamos numa reunião familiar, e sempre tem aquelas pessoas que são mais quietinhas, né? Que estão ali, não é? Estão plenos, satisfeitos de felicidade interior, mas não conseguem se envolver da mesma maneira que outros, né? Uns são mais gargalhantes, brincalhões, e são mais extrovertidos, e outros são mais introvertidos. E aqui nós temos Mahendranath Gupta como um discípulo representante dos introvertidos. E é muito legal que mostra Sri Ramakrishna notando isso, né? Falando sobre essa particularidade, olhando para os seus devotos, né? Durante a conversa, eles falam de Hanuman, o grande devoto. Há uma foto de Hanuman na parede do quarto de Thakur. Thakur diz: pense no estado de espírito de Hanuman. Ele não queria riqueza nem honra, nem conforto corporal. Ele ansiava apenas por Deus. Quando ele estava fugindo com a Brahmastra, uma arma, né? Uma arma celestial de Brahma, retirado do pilar cristalino, Mandorini mostrou a ele muitos tipos de frutas. Ela pensou que, tentado pela fruta, ele poderia descer e largar a arma. Mas Hanuman não podia ser enganado. Ele cantou: Eu quero alguma fruta? O fruto que toma minha vida frutífera, esse eu tenho. Pois em meu coração está plantada a árvore que produz o fruto da liberação, Sri Rama. Sentado sobre a árvore do desejo de Sri Rama, qualquer fruto que eu desejo é meu. Mas o fruto do qual você fala, meu amigo, por aquele fruto comum, eu não negocio. Eu parto, deixando para você o fruto amargo de suas ações. Hanuman é o grande símbolo da devoção. Hanuman é aquele ser, né, que as pessoas falam, né, Deus macaco. Esse hominídeo, né, de uma outra espécie, que é um grande devoto do príncipe Rama e de Sita, a sua esposa de Rama. E Rama faz tudo, e Hanuman faz tudo pelos seus senhores, faz tudo por eles. E no seu coração só existe Rama e Sita. E o sentido dele na história é justamente isso, né? Uma evocação ao sentimento devoto. E Sri Ramakrishna está citando aqui Hanuman como um modelo, não é? De alguém que tem em sua mente apenas o ideal. E o mundo oferece uma série de trocas, os frutos do mundo. E Hanuman diz: não, eu já tenho o fruto que eu quero. É o fruto do amor divino. Essas outras coisas eu não negocio. Deixo para os outros. Os frutos das ações, regidos pela lei do karma. Não é? Cantando essa canção. E aqui é importante dizer:
Canções vão estar sempre presentes. Não é? Há uma frase de Nietzsche que diz: "Eu poderia acreditar num Deus que dançasse?" Sri Ramakrishna dança e canta. Nós não podemos ter contato com essa parte, não é? Ouvir as canções. E também uma particularidade: Sri Ramakrishna falava em Bengali, e o que todos dizem é que a grande característica marcante de sua fala, além do conteúdo, evidentemente, era que ele era um mestre dos trocadilhos. Fazia junções de palavras, pequenas palavras, para conectar significados filosóficos, e falava de um jeito muito particular, com pequenas sentenças colocadas assim. Esse é o tipo de coisa que nem as melhores traduções conseguem trazer. E isso não há como resolver. Não é? Mas é claro que o fundamental da mensagem, sim, deve ser traduzido para todos os idiomas e levar às pessoas. Mas é só para que tenhamos essa percepção, não é? Cantando essa canção, Thakur novamente entra em Samadhi. Novamente seu corpo está imóvel, seus olhos estão fixos e ele fica parado. Ele está sentado da mesma forma que na fotografia. Apenas um momento atrás, os devotos estavam rindo e se divertindo. Agora todos eles olham silenciosamente para ele nesse estado único. É a segunda vez que M observa Thakur em estado de Samadhi. Depois de algum tempo, ocorre uma mudança. Seu corpo está relaxado e um sorriso brinca em seu rosto. Seus sentidos voltam a funcionar normalmente. Derramando lágrimas de alegria pelos cantos dos olhos, ele repete o nome Rama, Rama. Quando os amigos virem essa fotografia de Sri Ramakrishna, imaginem que esta fotografia representa um estado muito especial. Um estado maravilhoso, na qual Sri Ramakrishna está nesse diferenciado lugar que é o Samadhi. E veja que ele ouve canções, fala sobre Deus e entra nesse estado constantemente. Porque a sensibilidade está sempre tão tocada por esta realidade que ele sai daqui muito facilmente e volta. E sai e volta constantemente. Esse fenômeno arrebatava as pessoas. O fenômeno de alguém tão entregue ao divino e ao mesmo tempo que amava tanto as pessoas que ficava nessa ida e vinda entre os reinos, né? E diz Mahendranath Gupta, ele estava como na fotografia, não é? Isso é incrível. Aqueles que foram ao longo do tempo compreendendo com um pouco que podemos o que é Sri Ramakrishna, vão poder olhar para essa fotografia com um sentimento de grande bem-aventurança, não é? M diz para si mesmo: este é o mesmo grande santo que se divertia tanto com os meninos? Então ele agiu como uma criança de 5 anos. Então, essa perplexidade, né? Há pouco tempo atrás estava ele aqui brincando, contando piadas com esses adolescentes, esses jovens. Não eram adolescentes, mas eram jovens. Agora ele entra nesse estado profundo de espiritualidade, nesse estado diferenciado. É o mesmo, né? Voltando ao seu estado de espírito normal, Thakur se comporta como um homem comum novamente. Ele diz a M e Naren: gostaria de ouvir vocês dois conversando em inglês. Questione e raciocine entre vocês. Olha que engraçado. Todos eles ali são bengaleses e tudo mais. Mas Sri Ramakrishna quer que eles conversem, discutem e argumentem em inglês. Ele quer ter esse sabor de ver a experiência ocidental deles ali. E M e Narendra riem de suas palavras, riem dessa vontade de Sri Ramakrishna, de ver esse jogo. Eles conversam um pouco, mas em Bengali. Não é possível para M discutir mais na frente de Thakur. Toda sua tendência de argumentar foi apagada pela graça de Thakur. Como ele pode argumentar agora? Thakur os pressiona mais uma vez, mas a conversa em inglês não acontece. E veja que engraçado. Sri Ramakrishna observa essas características dos seus devotos, as muitas particularidades, e brinca com isso. Brinca com esse potencial diferente, com essa característica diferente.
E o Mahendranath, o discípulo M, está dizendo aqui que boa parte de seu ímpeto pelas grandes questões intelectuais e grandes argumentações, esgrimas argumentativas, foi dissipada pela graça de Sri Ramakrishna. Pelo contato com este bem-aventurado santo, que entra em samadhi por ouvir cânticos sobre o amor divino, foi dissipado o seu interesse por certas discussões. E isso é muito notório. Quando nos aproximamos dessa bem-aventurança, deste amor divino, muito do nosso interesse sobre um certo campo da argumentação, sobretudo religiosa, se dissipa. Aquilo que no Evangelho o Senhor Jesus dizia, cuidado com o fermento dos fariseus, não é? Cuidado com esse amor pelo esgrima ideológico, intelectual, o que não significa dizer que vamos embotar a nossa mente e deixar de pensar. Não é nada disso. Vamos perceber que, ao contrário, refinado fica o nosso pensamento quando alcançamos esse sublime estado de amor, não é? Muito bem. Começamos agora o capítulo 10. Estamos nos aproximando do final desta primeira sessão. Novamente uma citação do Bhagavad Gita. Você é o imperecível, o ser supremo a ser realizado, a ser conhecido. Você é o grande lugar de descanso desse universo. Você é o guardião imperecível do Dharma eterno. Eu considero você o antigo Purusha. São palavras de Arjuna para Sri Krishna. Ok? Bhagavad Gita, capítulo 11, versículo 18. Arjuna está contemplando a divindade de Sri Krishna, que era o seu amigo, e agora ele o vê como o grande Bhagavan. Muito bem. Então, vamos iniciar aqui. O subtítulo dessa parte é Com os seus discípulos íntimos. Quem sou eu? São 5 horas. Muitos devotos se foram, cada um para sua casa. Apenas M e Naren permanecem. Naren vai ao Hanspukur e ao Jautala com uma jarra para lavar. São parte do complexo, ok? M caminha no caminho ao redor do templo. Depois de um tempo, ele vai em direção ao Rampuskur, perto do Kuti. São todas as áreas do templo, ok? Ele encontra, no início, o discípulo M faz uma descrição grande do complexo, descreve os lugares, onde faz tal coisa, onde é aquilo, como é. Eu pulei isso porque fica muito extenso. Mas no link que deixo aqui na descrição desses vídeos, vocês têm a oportunidade de ler o texto completo e podem contemplar essa descrição, né, arquitetônica, geográfica e tudo mais. Tá? Ele encontra Sri Ramakrishna parado nos degraus da escada ao sul do tanque, né, para uma fonte. Naren lavou o rosto e está com um jarro na mão. Thakur está dizendo: olha, você deve vir aqui com mais frequência. Você é um recém-chegado, você vê? Depois do primeiro conhecido, as pessoas se encontram com mais frequência. Como um marido recém-casado. Naren e Mahendranath riem dessa piada, né, sobre o marido recém-casado e a esposa. Você não quer vir? Narendra pertence ao Brahma Samai. Ele ri e diz: sim, senhor, eu vou tentar. O que está acontecendo aqui? Narendra está chegando a Sri Ramakrishna. Como ele chegou a Sri Ramakrishna? Um professor de Narendra diz a ele, conhecendo a mentalidade de Narendra, muito racional e muito buscador da verdade espiritual, esse professor de um colégio escocês, um britânico, um ocidental cristão, diz a Narendra: olha, eu encontrei um homem, talvez seja esse que você esteja procurando, que pode te dar respostas, um Paramahansa, chamado Ramakrishna. Está lá no templo de Kali. E é assim que Narendra vai conhecê-lo. Mas vai conhecê-lo com uma mente assim desafiadora. E ele é tocado gradativamente pela poderosa espiritualidade de Sri Ramakrishna. Mas não se rende de início e coloca-se. Não. Ele está ali experimentando esse contato. E Sri Ramakrishna sabe o papel que o futuro Swami Vivekananda vai desempenhar na sua peça. E o trata sempre com muito carinho. Sempre muito condescendente com esta impetuosidade de Narendra, o grande reformador do mundo. Sri Ramakrishna terá tempo de dizer para ele que primeiro Deus, depois o mundo. Tá?
Muito bem. Todos eles voltam para o quarto de Thakur pelo caminho do Kut. Perto do Kut, Thakur diz a Amy: Você sabe, os camponeses vão ao mercado para comprar bois. Eles distinguem facilmente um boi bom de um ruim. Eles tocam a cauda dele. Alguns bois deitam no chão assim que suas caudas são tocadas. Camponeses não compram esses bois. Eles escolhem apenas aqueles que saltam como um sobressalto, assim, se suas caudas são tocadas. Naren é um touro da última classe. Há muita coragem nele. Dizendo isso, Thakur sorri e acrescenta: Mas há tantos que são moles como arroz estufado embebido em leite, sem força interior, sem garra, macio e escorregadio. Veja que engraçado. Sri Ramakrishna está falando justamente disso, das características do temperamento de Naren, daquele que vai vencer o Swami Vivekananda. Ele está dizendo que Naren tem um espírito aguerrido, corajoso, destemido. E isso será fundamental para a tarefa que ele terá que cumprir. É claro que tem um momento em que esta impetuosidade causa conflitos com a exposição do amor divino que Sri Ramakrishna traz. Porque Naren é um jovem contestador da ordem. Mas é fundamental que ele tenha essa coragem para justamente ser firme no seu propósito. Não é? Um grande asceta precisa ter esse espírito bravio, ainda que possa ser manso, não é? Cheio do amor de Deus. Muito bem. E Sri Ramakrishna diz: existem outros não, existem outros que são moles. Existem outros que são, né? Não são tão fortes. E qual é o ponto aqui? Como é que você vai ser um asceta se você não tem essa firmeza? Não é? A gente pode pensar no primeiro momento: a pessoa é tão suave, é tão bondosa, é tão legal, é tão flexível, então naturalmente ele será mais acessível ao entendimento espiritual. Não necessariamente. Ele poderá ser tíbio diante das tentações, né? Tentando sempre conciliar, pode acabar se tornando alguém que deixa escapar o tesouro da espiritualidade. É um equilíbrio difícil, não é? É crepúsculo. Thakur está meditando em Deus. Ele diz a Amy: Vá falar com Naren e diga-me que tipo de menino ele é. O Arati acabou. Depois de algum tempo, Amy encontra Naren a oeste do Shandhi. Eles conversam um pouco. Naren diz: Eu pertenço ao Sadharam Brahma Samay. Eu sou um estudante universitário. E assim por diante. Ou seja, Sri Ramakrishna diz ao discípulo Amy: depois você vai conversar com Naren e tenta descobrir quem ele é, quem é essa personalidade da qual eu falo aqui, né? E Amy vai fazer isso, vai bater um papo lá com seu companheiro de visita de Sri Ramakrishna e a conversa vai nesse sentido. Naren diz: eu estou envolvido no movimento estudantil, estou envolvido no movimento nacionalista, estou envolvido no movimento progressista, sou um aluno universitário. Essas são as suas características, não é? Quando a noite cai, Amy decide ir embora. Algo, no entanto, parece impedi-lo. Então, quando ele deixa Naren, ele procura por Sri Ramakrishna. As canções de Thakur encantaram seu coração e sua mente. Ele anseia por ouvi-lo cantar novamente. Por fim, ele o encontra sozinho, andando de um lado para o outro no Nat Mandir, em frente ao templo da Mãe Kali. Há luzes brilhantes queimando de ambos os lados da Mãe, no seu templo, ou seja, a estátua de Kali, né? Está descrevendo esse altar, né? O vasto Nat Mandir, no entanto, tem apenas uma luz, e é bastante fraca, misturando luz e escuridão. Amy fica de fora, enfeitiçado como uma cobra, quando ouve as canções de Thakur. Ele pergunta humildemente a Thakur: haverá mais músicas hoje? Thakur pensa por um momento e diz: não haverá mais cânticos hoje. Ao dizer isso, ele parece que se lembra de algo e diz imediatamente: mas você pode ter isso. Estou indo para a casa de Balaram em Calcutá. Lá vai ter. Lá você terá canções. E Amy responde: tudo bem, meu senhor. Sri Ramakrishna diz: você conhece Balaram Rose? E Amy diz: não, senhor. Sri Ramakrishna: Balaram Rose, a casa fica em Bozipara. E Amy responde: muito bem, senhor, eu o encontrarei. Sri Ramakrishna está indo encontrar uma pessoa, um homem rico, na cidade, e diz que lá ele vai se encontrar, vai se reunir, vai ter o mesmo ambiente e vai cantar lá. E
M não conhece esse homem, mas diz, ok, tá bom. Né? Estou entendendo que é um convite, né? Estou indo. Encontrarei ele lá. Sri Ramakrishna então continua dizendo enquanto caminha, né? Por esse caminho. Os dois estão caminhando juntos. Bem, deixe-me perguntar uma coisa. O que você pensa de mim? Disse Sri Ramakrishna para M. E aqui não consigo deixar de lembrar das passagens do Evangelho em que Jesus diz a seus discípulos: o que as pessoas dizem de mim? E depois pergunta a eles: o que vocês pensam sobre mim? Né? E M permanece em silêncio. Thakur diz novamente: o que você sente? Quantos anos de conhecimento eu tenho? Ou seja, quanto vale o meu conhecimento espiritual em moedas? E M diz: Anas, eu não entendo, mas nunca vi em lugar algum, tanto conhecimento, tanto amor por Deus, tanta fé, tanto desapego e tanta universalidade. Sri Ramakrishna ri. Após essa conversa, M faz uma reverência e se despede. Ou seja, é uma gradativa percepção. Mahendranath Gupta não pode ainda entender o que é Sri Ramakrishna, mas ele pode entender que o que há ali é completamente diferente de tudo que ele já viu. Né? Ele não pode mensurar ainda o que é isso, mas ele sabe que é extraordinário. Né? E sabe que é algo que ele não poderia alcançar nos livros, nas enciclopédias, nas exposições filosóficas. Né? Muito bem. Ele chega ao portão principal, mas lembrando-se de algo, retorna imediatamente. Ele vai até Sri Ramakrishna no Nath Mandir. Ou seja, estava saindo já, né? E voltou. Thakur ainda está andando de cima para baixo naquela luz fraca, sozinho e sem companhia. Como um leão, o rei dos animais, ele caminha sozinho na floresta. Atmarama, o leão, se alegra em estar sozinho, em se mover em companhia, sem companhia. M se levanta sem fala e novamente olha para o grande homem. Aqui é uma elucubração de Mahendranath Gupta sobre essa percepção de Sri Ramakrishna andando ali, não é? Na bem-aventurança da sua solidão, ele está, não é, dando essa imagem, né, de grandeza a M, que já é aqui evidentemente um devoto, né? E Sri Ramakrishna diz para ele: você voltou? E Mahendranath diz: Senhor, eles não podem me deixar entrar na casa de um homem rico, então eu acho que eu não vou lá não. É aqui que eu vou te ver. Ou seja, Sri Ramakrishna falou: eu vou estar na casa de um tal fulano lá. Vai lá me ver que eu vou lá cantar e tudo mais. Só que o M pensou no meio do caminho e falou assim: pô, mas eu não conheço esse cara. Eu vou chegar lá e vamos barrar, né? Então é melhor eu encontrar com o Sri Ramakrishna quando ele estiver aqui. E Sri Ramakrishna diz para ele: não, meu caro senhor, por que não? Você pode mencionar meu nome. Diga que quer me ver. Alguém lá certamente o levará para mim. Então M diz: como quiser. Se curva e sai novamente. Aqui nós vemos que é um tipo de registro, né? Que novamente, né, é a graça desse relato do Catanita, é esse aspecto muito informal que temos, né? Essa possibilidade que temos de conhecer, né, as conversações naturalmente como se dariam entre nós. Então aqui está o ponto, né? M quer muito ver Sri Ramakrishna, quer muito estar com ele, quer muito participar desta bem-aventurança de companhia. Mas às vezes ele fica um pouco constrangido pelas questões formais. Ele é um homem educado, é um homem, né, que segue um certo parâmetro de comportamento. E o Sri Ramakrishna está dizendo para ele: não, mas se você falar que vai me ver, eles vão deixar. Eles vão saber que você é um devoto. Né? E aqui o que acontece? Mahendranath Gupta vai vencendo também muitas das suas próprias inibições para seguir, né, este grande ser. Muito bem. Aqui vamos dar início à segunda sessão, né, deste primeiro volume do Catanita. No início, quando pensei em fazer esses vídeos aqui, imaginei assim: cada vídeo será uma sessão. Só que as sessões são grandes e às vezes um tema puxa mais considerações do que outros. Então, como eu vou fazer? Eu vou lendo aqui fluidamente. E quando chegar um tempinho que eu acho adequado para cada vídeo, eu finalizo e a gente continua. Estamos, né, na sequência da leitura, ok? Muito bem. Aqui, esse segundo, né, segunda sessão,
começa com um subtítulo assim: Viagem de vapor de Sri Ramakrishna com Keshab Chandra Sen em alegria e conversas. Vapor aqui é uma embarcação, ok? Viagem num barco, num navio, né? Com Sri Ramakrishna e Keshab Chandra Sen em alegria da conversação. E o subtítulo: Thakur Sri Ramakrishna em Samadhi, algo constante, né? Hoje é o dia de Kojalgar Lakshmi Puja, uma festividade em relação ao aspecto feminino de Deus, a deusa da fortuna, né? A grande consorte de Vishnu. Sexta-feira, 27 de outubro de 1882. Thakur está sentado em seu quarto no templo de Kali, em Dakshina, conversando com Vijay Goswami e Halai. Vijay Goswami, ou seja, Goswami é também um participante de uma seita religiosa. Okay? Alguém entra para dizer a ele que Keshab Sen chegou em um navio a vapor e está esperando por ele no Ghat. Era um homem rico, não é? Muitos desses devotos que se aproximaram de Sri Ramakrishna eram esses homens, né, influentes naquela sociedade local ali. E muitos deles ligados a esses movimentos aparentemente antagônicos do que disse Sri Ramakrishna, né? Os discípulos de Keshab saudam Sri Ramakrishna e dizem: Senhor, o navio chegou, por favor, venha para uma pequena excursão. Keshab Sen está a bordo e nos enviou para convidá-lo. São 4 horas quando Thakur embarca no vapor em um barco menor. Vijay o acompanha. Quando Sri Ramakrishna sobe a bordo, ele perde a consciência exterior e entra em Samadhi. Esse era o estado regular, não é, de Sri Ramakrishna. Essa constante ida e vinda por estados, né, diferenciados, na qual ele estava experimentando a comunhão com Deus. M, que havia embarcado no vapor às 3 horas em Calcutá, olha para Thakur em Samadhi. Ele está muito ansioso para testemunhar o encontro entre Thakur e Keshab, para observar sua alegria e ouvir sua conversa. Ou seja, M já estava no barco, né? E vê Sri Ramakrishna está ali, aguardando a maravilha que será mais essa possibilidade de ver Thakur conversando e discursando com esse homem que é um outro personagem. Um personagem virtuoso, buscador de Deus também, buscador do progresso da sociedade indiana, mas ao mesmo tempo muito diferente de Sri Ramakrishna, né? Tem seus seguidores, tem seus discípulos também, ok? Por seu caráter santo e eloquência, ele vai falar inclusive desse Keshab agora. Keshab cativou as mentes de muitos jovens bengalis como Mahendranath. Ou seja, esse Keshab Sen é desses movimentos, né, progressistas, e eles eram considerados grandes almas também. E encantavam as pessoas que estavam desejosas do quê? Da liberdade da Índia e do seu progresso material e espiritual, não é? Considerando Keshab como seu, muitos deram a ele o amor de seus corações. Keshab é educado na Grã-Bretanha e bem versado em filosofia e literatura inglesas. Ele frequentemente descreveu a adoração de deuses e deusas como idolatria. É bastante estranho que tal homem olhe para Sri Ramakrishna com reverência e admiração e o visite ocasionalmente. É exatamente isso. Ou seja, esse Keshab Sen é muito respeitado, é um dínamo intelectual, criado à moda inglesa, domina a filosofia ocidental, olha então para a devoção dos deuses, Vishnu, Shiva, Kali, como coisas da superstição, como coisas a serem superadas pelo progresso. Ainda assim, ele reverencia profundamente quem? O grande devoto Sri Ramakrishna. O grande pregador do amor a Deus com forma e sem forma. Não é estranho? É estranho. É estranho, mas é o que se dá, não é? M e outros estão curiosos para descobrir em que terreno comum eles concordam. Esse é o ponto. Em que ponto esses dois personagens tão diferentes vão encontrar um ponto de conciliação para serem amigos, não é? Embora Thakur acredite no Deus sem forma, ele também sustenta que Deus tem forma. Ele medita em Brahman, mas ao mesmo tempo adora deuses e deusas com flores, incenso e outras oferendas.
E então, novamente, mergulhando profundamente no amor intenso por Deus, ele canta e dança. Ele se senta em sua cama, que está coberta com uma colcha. Ele usa um dote com borda vermelha, camisa e meias e sapatos. Mas não é um chefe de família. Seu humor predominante é inteiramente de um sannyasi. Por isso, as pessoas o chamam de Paramahansa. Por outro lado, Keshav acredita em Deus sem forma, mas tem esposa, filhos e vive a vida de um chefe de família, dando palestras em inglês, publicando em um jornal e cuidando de assuntos mundanos. O que ele está dizendo aqui? São dois personagens bem diferentes. Sri Ramakrishna é um verdadeiro renunciante, ainda que ele não seja um monge renunciante, né? Formalmente falando, ele é até casado, não é verdade? Mas ele é completamente entregue a Deus. Keshav é um indivíduo do mundo ocidental. Ele é um grande reformador, mas ele está completamente imerso nesta cultura, né? Então, assim, eles parecem seres de outras épocas, de outro diapasão, ao mesmo tempo. São amigos, se admiram, não é? E esse é o ponto curioso, né? Que Mahendranath Gupta está aqui interessado em ver como eles podem se conciliar. Ao leste, então, um ghat de cimento e o Chandni, o portal do templo. Está descrevendo aqui geograficamente como se dá, né? O barco chegando a tipo um pierzinho, né? Ao qual eles vão se aproximando. Em ambos os lados está uma fileira de 12 templos de Shiva, 6 à direita e 6 à esquerda. Faz uma descrição desse ambiente. Eu vou reter aqui isso, porque senão fica muito grande. É muito legal, muito bonito de ler, mas eu acho que aqui fica volumoso. Aqui é interessante, ele diz: nas margens do rio sagrado, os rishis arianos meditam sobre Deus desde os tempos antigos. Agora, novamente, uma grande alma especial veio, uma encarnação da religião eterna. Não é a fortuna da maioria dos homens observar tal visão. Ao ver uma alma tão grandiosa em Samadhi, quem não sentiria senão a agitação do amor por Deus? Qual coração de pedra não se derreteria? Aqui é né, um grande elogio a como ele vê Sri Ramakrishna. E o que ele está percebendo? Que naquele lugar, na terra da Índia, onde durante muito tempo, né, os sábios meditaram sobre Brahman eterno, agora manifesta-se um personagem que reúne essa sabedoria. Não são todos que podem vê-lo assim, mas aqueles que podem compreendê-lo, que bem-aventurança tem. Não é? Palavras de um devoto aqui. Muito bem. Vamos dar início aqui ao capítulo 2 dessa sessão. Provavelmente eu não vou concluir, ok? No próximo vídeo damos continuidade, mas aqui vamos até onde seja possível. Começa também com uma citação do Bhagavad Gita. Assim como um homem, tendo jogado fora roupas velhas, veste roupas novas, assim, tendo jogado fora corpos desgastados, a alma entra em novos. Bhagavad Gita, capítulo 2, versículo 22. Aqui início, né, do diálogo entre Krishna e Arjuna. Arjuna está ainda muito preocupado, né, com a questão da guerra, como ele vai se envolver na guerra contra aqueles seus parentes. Não é melhor ele se abdicar de lutar? E Sri Krishna está dizendo para ele: olha, você está compreendendo errado. Isso aqui é um jogo, é uma peça. Cumpre o papel do seu personagem. Está dizendo para ele: você troca de roupa com cada vida, ok? Não é isso que você é. E assim inicia-se este novo capítulo dessa sessão, provavelmente porque de alguma maneira esse tema será tocado, né? Subtítulo: Em Samadhi, o imperecível Atma e Parvaribhava. Ou seja, são os pequenos tópicos que serão citados aqui nessa conversa. O barco veio ao lado do vapor. Há uma grande multidão, todos ansiosos para ver Sri Ramakrishna. Ou seja, há uma galera ali esperando que Sri Ramakrishna chegue até aquele encontro, né? Keshav está muito ansioso para que Thakur seja trazido com segurança a bordo do navio. Com grande dificuldade, ele é trazido de volta à consciência normal e levado para dentro da cabine. Imagine isso, Sri Ramakrishna é aquele personagem que está ali com eles num barco, de repente ele desmaia, de repente ele fica fora do ar. Então eles têm que carregá-lo, eles têm que falar o nome de Deus no seu ouvido, eles têm que chamá-lo de volta. Isso acontece constantemente. E ainda assim, esse personagem que não tem dinheiro, que não tem poder, que vive assim nesse estado estranho,
é amado por todos, todos querem a sua companhia. Por quê? Porque existe um poder de bem-aventurança nele, não é? Não é porque ele é um rei, não é porque ele é um governador, não é porque ele é um milionário. O que as pessoas buscam com esse estranho ser? Né? O néctar da sua presença. Né? Com grande dificuldade, ele é trazido de volta à consciência normal e levado para dentro da cabine. Ele ainda está em êxtase divino e se apoia em um devoto enquanto caminha. Ao entrar na cabine, seus pés se movem sem que ele perceba. Queixabe e outros devotos o saúdam, mas ele não tem consciência sensorial. Dentro da cabine há algumas cadeiras e uma mesa. Thakur é feito para se sentar em uma cadeira. Ou seja, colocam ele sentado em uma cadeira, as pessoas o saúdam, mas ele está no outro mundo. Ok? Queixabe está sentado em outra cadeira. E Vijay também está sentado. Outros devotos sentam-se onde querem e encontram lugar, mesmo no chão. Muitos não encontram lugar, mas espiam de fora. Thakur, depois de se sentar novamente, entra em Samadhi, absolutamente desprovido de consciência externa. Todos os olhos estão sobre ele. Queixabe vê que há tantas pessoas na cabine que Thakur pode precisar de mais ar. Com o ar da sala está abafado por causa da multidão de pessoas, Queixabe abre janelas. E veja, que maravilhosa descrição, né, para nós termos a ambientação dessa cena. Temos Sri Ramakrishna entrando nessa pequena cabine do barco, ele está indo de um barco para outro, ok? E tem muita gente querendo ver aquele diálogo, ver Sri Ramakrishna, e ele está ali absorto em Samadhi, e o seu anfitrião está preocupado com o seu bem-estar, né? Queixabe também fica um pouco envergonhado ao ver Vijay, que deixou o Brahmo Samai e se juntou ao Sadharan Brahmo Samai. Vijay falou contra das muitas atividades de Queixabe, como o casamento precoce de sua filha. Queixabe saiu de seu assento para abrir uma janela de cabine. E aqui engraçado, junto com o Sri Ramakrishna está esse homem chamado Vijay, que era um companheiro de Queixabe na sua organização. E eles brigam. Brigam por questões ideológicas. Brigam por questões de como compreender a realidade das coisas. Queixabe casou sua filha muito jovenzinha, à moda dos casamentos tradicionais naquela Índia que os reformadores queriam mudar. E eles estão ali numa saia justa, né? Tiveram um desentendimento, mas ambos são admiradores de Sri Ramakrishna. Muito bem. Os devotos Brahmo olham fixamente para Sri Ramakrishna. Ele desce do Samadhi, mas ainda está totalmente absorto no fervor divino. Ele fala com uma voz quase inaudível. Mãe, por que você me trouxe aqui? Serei capaz de salvá-lo de sua prisão? Isso acontece muito. Sri Ramakrishna está num estado intermediário em que ele fala com a Mãe Divina. Ou seja, o tempo todo que ele estava absorto, ele estava lá com ela. E aqui, quando ele começa a descer, a gente começa a ver um reflexo desse diálogo constante. E ele está falando o quê? Por que eu estou no meio dessas pessoas mundanas? Por que eu estou no meio dessas pessoas aprisionadas? Será que eu posso salvá-los? Será que eu posso ajudá-los? E aqui é interessante, não é? Como essa percepção constante de Sri Ramakrishna, que muitas vezes as pessoas que se aproximam da religião, que se aproximam dessas ideias filosóficas sobre mudar o mundo, sobre pensar sobre filosofia, elas estão muito agarradas, não é? Ao mundo. Como chegar ao coração deles? Como alcançá-los e libertá-los desse aprisionamento? Muito bem. Aqui vamos terminar essa reflexão. A conversa continua e no próximo domingo, na próxima sessão, vamos perceber como Sri Ramakrishna encontra um meio de os libertar e como essa conversa vai se desenvolver. Completamos então a primeira sessão do primeiro volume. Iniciamos agora a segunda sessão de muitas sessões desse primeiro volume do Sri Ramakrishna Katharita. Eu espero que tenha sido bom, que seja material para meditação e contemplação nesse dia, que possamos saborear essas notas com muita calma, com muita paciência, e deixar que a graça de Deus entre no nosso coração e possamos perceber o quanto isso pode ser bonito e importante para a nossa vida. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que possamos nos encontrar aqui na próxima semana. Fiquem com Deus.